Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E galera, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo, enfim, deixa Deus tocar no coração de vocês, né? E deixa Deus te usar. Pois é, galera, hoje é terça-feira, não consegui gravar vídeo ontem, segunda, mas estou gravando hoje. Mas Deus, eu sei que Deus me perdoa, porque eu também estava fazendo a obra dele ontem, né? Então não foi por qualquer motivo, eu também estava fazendo a obra do Senhor, e amém, glória a Deus por isso, né? E eu já quero trazer aqui para vocês o tema dessa semana, que é você pode irar, mas você não pode pecar. A palavra de Deus é essa, né, que Deus colocou no meu coração. A gente pode irar, mas a gente não pode pecar. E antes de eu trazer a palavra aqui para vocês, eu quero falar para vocês, né? Na verdade, eu quero pedir desculpa para vocês. Semana passada eu gravei o vídeo e eu falei ali sobre Paulo, né? Quem lembra do vídeo da semana passada? Eu falei sobre a história de Paulo, sobre o nome trocado de Paulo, né? Que Deus ele tinha trocado o nome de Paulo. E galera, não é verdade. Paulo não teve o nome trocado. Na verdade, eu tinha feito as minhas anotações e eu tinha escrevido lá sobre o nome de Paulo e sobre a sua origem, né? Eu queria estudar um pouco mais a origem de Paulo, o nome dele, tudo, porque antigamente o nome dele, eu falei que o nome dele era Saulo e depois ele passou a ser Paulo. Não, ele tinha dois nomes por causa da sua origem, né? De ser hebreu e ter a cidadania ali de romana, né? Então eu errei, né? Peço desculpa para vocês, mas por isso que eu sempre falo aqui, né? Galera, estudem a palavra. Eu sempre falo isso aqui para vocês, estudem a palavra para que você não simplesmente escute qualquer pregação, né? E ache que tá certo, não. Às vezes a gente erra, a gente é ser humano, a gente às vezes pode falar alguma coisa que que não está na Bíblia, né? E eu sempre falo para vocês, né? Eu sempre gosto de trazer tudo que está na Bíblia. Até então, que todo tema que Deus me dá aqui sempre é base bíblico. Deus sempre me dá uma palavra também, assim como Ele me dá o tema, né? Então, eu errei, peço perdão para vocês, mas eu estou corrigindo aqui, falando para vocês que eu errei ali. Paulo não teve o nome trocado, tá, galera? Eu errei. E ele tinha só dois nomes. E é porque eu fiz a anotação ali, acabei parando os vídeos e não dar atenção para minha bebê, aí vim aqui gravar de novo, aí quando eu olhei ali, acabei esquecendo que eu só tinha feito uma anotação, não era para falar e eu acabei falando, e eu queria me aprofundar mais ali no nome de Paulo, né? Mas acabou que eu errei e eu peço perdão, né, galera? E vamos pro vídeo dessa semana, que é: você pode irar, mas você não pode pecar. E a palavra que eu quero trazer aqui para vocês se encontra lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, que diz assim: Fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, e espero que da mesma forma que ela ministrou a minha vida, ela venha ministrar a sua vida também, né? A semana passada falei ali da história de Paulo, né? Trouxe um pouquinho ali a história de Paulo, e agora eu trago, né, falando um pouquinho aqui da carta de Paulo, onde Paulo está alertando as pessoas da igreja, né? Fiquem irados, mas não deixe que essa ira domine vocês. Não deixe que essa ira faça com que você peque. E você pode até se perguntar aí, Natália, como eu posso ficar irada sem pecar? Às vezes a gente tem essa dúvida, né? Eu já tive várias dúvidas antes de eu entender exatamente o que que Deus estava querendo falar comigo através dessa palavra, o que que Paulo estava querendo alertar ali as pessoas, né? Fiquem irados, mas não peque. É que a gente pode ir assim. A gente vai ter raiva, a gente vai sentir raiva. Nós somos ser humano, nós somos falhos, nós somos fracos, somos pecadores. E não é porque você agora é uma pessoa, uma criatura nova, você aceitou Cristo, você agora é evangélico, que você não vai ficar irado. Claro que a gente vai irar. Claro que vai ter momentos que a gente vai sentir raiva. Claro que vai ter pessoas que vai conseguir tirar a nossa paz. Claro que sim, porque somos falhos.
E essa palavra vem falar o quê? A gente pode sim ficar com raiva. É normal a gente sentir raiva. A gente só não pode permitir que essa raiva fique aqui dentro do meu coração e eu comece a alimentar essa raiva e ela se torne uma vingança e ela se torne um ódio mortal daquelas pessoas, sabe? Quando eu acabo guardando essa ira dentro do meu coração, permitindo que ela se transforme em ódio, em vingança, eu estou pecando contra a palavra de Deus, sabe? Então, quando a palavra vem, você pode irar, mas você não pode pecar, ela tá falando, tá querendo nos alertar e nos lembrar que nós somos pecadores, que nós vamos sim errar, que nós vamos sim ter raiva, que nós vamos passar raiva, mas o que eu não posso fazer é permitir que essa ira se torne pecaminosa, sabe? Eu guarde esse ódio dentro de mim, permitindo que essa raiva me controle, que daí eu não consiga mais controlar meu comportamento, eu tenho um comportamento de agressão, sabe? Eu começo a falar palavras agressivas, não só no comportamento de agressão em atos, mas em palavras também, sabe? Então, quando eu permito essa raiva toda entrar dentro de mim e eu não consigo dominar ela, sabe? Permitindo que essa raiva me domine, me controle, eu acabo pecando contra a palavra de Deus. Eu acabo pecando, sabe? Então, assim, a gente pode ir assim, a gente vai ter raiva, a gente vai passar raiva. Eu tô irada. Quando eu me permito essa ira me dominar, eu começo a pecar. Diante de Deus eu estou pecando, sabe? Então, e quando a gente está com raiva, quando a gente está irado, a gente começa a falar palavras sempre de maldição, porque a gente está com raiva, a gente está irado, a gente começa a falar tudo que vem na frente, a gente não pensa no que vai falar. A gente não pensa se vai machucar alguém, a gente não pensa se aquela pessoa vai se machucar com aquela palavra, a gente simplesmente fala sem pensar, a gente não filtra a palavra, será se não vai machucar, ou acaba amaldiçoando a vida das pessoas que estão ao nosso redor, ou até mesmo a própria vida, sabe? Quando você lança uma palavra de maldição, sabe? É muito difícil você conseguir apagar aquela palavra, não tem como apagar. E às vezes você pode até pedir perdão para a pessoa, mas uma palavra lançada, ela às vezes faz um estrago muito grande na vida de alguém. E a palavra, né, lembrando que a palavra ela tem um poder. Ela tem um poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar alguém, sabe? Então, quando você lança uma palavra com raiva, com ódio, você tem que ter muito cuidado, sabe? Para não estar amaldiçoando os seus filhos, para não estar amaldiçoando o seu lar, para não estar amaldiçoando o seu casamento, para não estar amaldiçoando a sua vida no seu ministério, para não estar amaldiçoando o seu trabalho, que é de onde vem o seu pão de cada dia dentro do seu lar, sabe? Então, quando a gente está com raiva, a melhor coisa a fazer é, é, é ficar um pouco quieta, não falar nada, ficar ali orando a Deus e pedindo para que Deus ele venha te acalmar e pedir para que Deus ele venha tirar essa raiva toda que está dentro de você, sabe? Então, assim, eu geralmente, quando eu estou com raiva, né, eu oro a Deus, eu peço para Deus, mas eu gosto de ficar quietinha no meu canto, pensativa, sabe? Às vezes começa a falar sozinha, sabe? Para não acabar descontando nas pessoas que estão ao meu redor, para não machucar, para não ferir sentimentos, sabe? E a melhor coisa é quando você também vê alguém com raiva, você deixar ela quietinha, a raiva vai passar, sabe? Então é muito importante a gente também saber respeitar o espaço do outro também, sabe? Então, assim, a melhor coisa é a gente orar. E quando a palavra de Deus fala que você não durma com raiva de ninguém, você não durma irado, você não durma com raiva das pessoas, porque até então, quando a palavra de Deus fala ali, né, para que a gente não durma com raiva, a gente tem que lembrar
que a gente não sabe o que pode acontecer essa noite, a gente não sabe o que vai acontecer com você, a gente não sabe o que vai acontecer com a outra pessoa que você brigou. Então, a importância de quando a gente acalmar, né, e pedir perdão, pedir desculpa se a gente errou, se a gente falou coisas que não devia, sabe? Pedir perdão para que a gente não durma com raiva da outra pessoa, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, às vezes, você até pensa, ai, amanhã eu peço desculpa. Ai, amanhã eu vou falar com ela. Mas às vezes a gente não sabe se esse amanhã vai chegar para você ou vai chegar para ela, sabe? A gente não sabe o dia de amanhã, só pertence a Deus. Então é muito importante a gente não dormir com raiva de ninguém e a gente pedir perdão, sabe? Então orar a Deus. E daí eu preciso estar cuidando, me policiando, vigiando o tempo todo, estar vigilante o tempo todo. E a palavra de Deus também fala, né? Se você tem algo pendente com o seu irmão, né? Antes de você ali tomar a ceia, primeiro você vai resolver a sua pendência com o seu irmão, depois você volta, você ceia, para que você também não venha pecar com isso, sabe? Então, assim, é muito importante a gente não deixar se prolongar sentimentos ruins dentro da gente. A gente reconhecer que somos errados, que somos falhos, sabe? Então, assim, e também é muito importante, às vezes, a gente se acalmar para a gente ter essa conversa. Como me conheço, eu prefiro orar a Deus, pedir calma, pedir para que Deus guie as minhas palavras, guie o meu caminho, para que eu não haja por impulso, sabe? Porque eu já fui uma menina de agir muito por impulso. Eu já fui uma pessoa, como vocês conhecem aqui, os meus testemunhos, eu sempre falei para vocês que eu era uma pessoa muito irada. Eu era uma pessoa que se irava muito fácil, né? Ainda hoje eu tenho que estar me policiando, controlando muitas das vezes meus sentimentos, porque querendo ou não, não é porque eu sou uma nova criatura, eu estou seguindo Jesus, sabe? Eu sou cristão agora, porque conhecer Jesus, isso não é o suficiente para nos mantermos livres do pecado, sabe? Conhecer Jesus não é o suficiente para me tornar mais parecido com Ele, mas é a prática disso, sabe? É saber se controlar, é saber, sabe, repreender na hora da ira. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus todo sentimento, Pai, que me descontrola, todo sentimento que me domina, eu repreendo, Pai, e começar a praticar isso, sabe? Não só falar, porque falar é bonito, falar né? Todo mundo consegue, mas na prática isso é difícil. Sabe? Ah, eu aceitei Cristo agora, eu sou uma cristã, eu vou agir de forma diferente, mas é na prática que a gente consegue isso, sabe? Então, assim, claro que vai ter pessoas que vão olhar para você quando vê você ali fazendo algo de errado, vai jogar logo na sua cara, ué, não é cristão, não é crente, porque a primeira coisa que as pessoas falam é isso, não é crente, esquecendo eles que nós somos crente, e realmente eu sou cristão, não é crente não, porque crente todo mundo é, se você crê em qualquer coisa que não seja Deus, você já está sendo crente, sabe? Mas assim, a gente é cristão porque a gente é seguidor, eu sou seguidora de Cristo, eu sou cristão, sabe? Então, assim, quando eu decido seguir Cristo, quando eu decido imitar o que Jesus fez aqui na terra, quando eu quero, né, cada vez mais me aproximar de Deus, eu busco isso, eu começo a praticar coisas que a Bíblia me ensina, sabe? Então, eu estou buscando a minha salvação. Mas não é porque eu estou fazendo essas coisas, eu estou praticando, eu estou, né, gravando esses vídeos aqui para vocês, que isso me torna santa ou me torna melhor do que vocês. Não. Eu sou falha, eu erro, mas vai ter pessoas que vai só esperar você errar para jogar na sua cara e falar, ué, não é a pessoa que grava vídeo falando das coisas de Deus e tá ali errando. Claro, eu vou errar, gente. Eu sou ser humana como vocês, sabe? Você também é ser humana e talvez você também já ouviu isso, ué, não tá indo na igreja? Não tá buscando a Deus? Não vive na igreja e tá agindo de forma errada? Mas o principal
é que quando a gente é cristão, quando a gente aceita Cristo, a gente está disposta a ser transformada por Ele. A gente está disposta a reconhecer nosso erro e pedir perdão quantas vezes for necessário. Porque a palavra de Deus fala isso, né? Se alguém bater na sua face, dá outra face. É muito difícil, gente. Não é fácil dar outra face, não é fácil. Não é fácil, mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário. E quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai ver que, várias pessoas ali erraram também, agiram pela raiva, agiram pelo impulso, porque somos pecadores, somos falhos, mas nós queremos cada dia mais imitar os passos de Deus, imitar os passos de Cristo, ser como Ele, ser imitadora de Cristo. Mas não é fácil, gente, não é fácil praticar isso. Não é fácil dizer, não, eu não quero mais ser como antes. Não é fácil. Falar é fácil. O viver é difícil. Renegar a si mesmo para começar a imitar Cristo é difícil, sabe? É muito mais fácil falar. É muito mais fácil dizer, Senhor, estou aqui, né? Quantas vezes a gente ora e a gente fala, Senhor, estou aqui, seja feita a tua vontade. Mas quando Deus vem pedir a vontade dele, muitas das vezes a gente não quer, porque não era aquilo que a gente achava que seria, não era daquela forma que a gente imaginava que seria, sabe? Então, assim, a gente sabe que a gente precisa imitar o que Jesus fez aqui na Terra. Mas é difícil, gente. É difícil deixar o velho eu para trás. É difícil dar outra face, é difícil. É difícil quando alguém te faz algum mal, você olhar para ela e você ter que, muitas das vezes, quantas vezes depois que eu me converti, eu escuto às vezes as pessoas falando algo e a minha vontade da carne, a Natália, é de dar uma resposta, de falar à altura, sabe, de mostrar que aquilo não é o certo. E Deus vem e fala, não, cala-te, eu vou responder, eu vou falar. E eu confesso para vocês que não tem coisa melhor do que você deixar Deus dar a resposta por você. Não tem coisa mais maravilhosa do que deixar Deus te responder, porque Deus sabe como tratar aquela pessoa, Deus sabe o que aquela pessoa necessita, Deus sabe o que aquela pessoa precisa, porque às vezes ela está falando tudo aquilo, mas ela está machucada por dentro. A gente só vê, só sente raiva daquilo que ela está falando, mas a gente não sabe o que aquela pessoa carrega por dentro. Às vezes ela está arrebentada e Deus sabe o que ela precisa é somente de um abraço. É somente de um eu te amo, eu estou aqui, disposto a te perdoar, disposto a te dar uma nova oportunidade. E a gente não pensa dessa forma. A gente, por nós, ai Deus, olha, pelo amor de Deus, Pai, tira de perto da gente, tira de perto da gente, sabe? E não é assim que Deus age. Deus às vezes quer te usar para curar e sarar essas pessoas que estão ali te ofendendo, que estão ali se levantando contra o teu chamado, que estão ali te julgando, que estão ali atirando pedra na tua cruz, sabe? Então, assim, Deus sabe de todas as coisas. Então, quando Deus fala, ei, eu vou falar, não precisa você falar. Não precisa você arrumar uma briga, arrumar uma confusão. E sabe o que eu mais aprendi durante esse tempo e o que eu estou praticando ultimamente? Eu prefiro ter paz do que ter razão. É tão melhor ter paz. Gente, como é bom ter paz. Porque nesse mundo que a gente está vivendo hoje, todo mundo tem uma opinião para tudo, né? Você entra na rede social, todo mundo tem que dar a sua opinião de algo que aconteceu, sabe? Às vezes nem é com ela, mas ela precisa falar o que ela pensa. E a gente está cheio disso. E muitas das vezes o que Deus está querendo é calma. Você não precisa falar. Você não precisa falar o que você pensa ou o que você quer falar. Quem vai falar sou eu, sabe? E esse é o nosso erro.
é não deixar nas mãos de Deus, é não deixar Deus trabalhar, sabe? Então, assim, eu prefiro ter paz hoje do que ter razão. Quando eu queria ter razão, gente, eu vivia estressada, brigando com tudo e com todos, sem paz, porque é isso que a gente arruma, é confusão. Quando a gente quer ter razão, a gente começa teimando com as pessoas, sabe? Um teima de lá, outro teima de cá, porque você quer ter razão e você não quer baixar a guarda. E você só arruma confusão para você mesmo. E a melhor coisa é você deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, com a tua paz. E a tua razão entrega nas mãos de Deus e Deus vai responder por você. E Deus vai fazer por você. Então, galera, esse foi o tema dessa semana. Não ire e peque. Mas você pode irar sim, mas entregar nas mãos de Deus, né? Você pode irar, mas não pecar, como é o tema dessa semana. Mas não durma com raiva de ninguém. Ore a Deus, entregue nas mãos do Senhor. Perdoe quem precisa ser perdoado. Não fale palavras tolas, não fale palavras com raiva, não saia aí vomitando palavras de azar na vida de alguém, vomitando palavras de maldição sobre a vida das pessoas ou sobre a sua vida. Mas ore a Deus, entregue tudo para Deus. E esse foi o tema, esse foi o vídeo, né, galera? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.